Olá, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, sendo transmitida para o nosso canal no YouTube e também para o nosso auditório na nossa casa, que retornamos aos nossos trabalhos presenciais para a nossa satisfação. Hoje nós vamos trazer mais um convidado, um colaborador que já esteve conosco em outras ocasiões, realizando algumas palestras presenciais também no Lar Irmã Zarabatana, que é o Sérgio Daemon, Sérgio, trabalhador do Grupo Espírita Alta de Souza, localizado ali no bairro do Maracanã. É uma casa co-irmã, né, vizinha aí, o Lar Irmã Zarabatana. Sérgio, muito obrigado por ter aceito esse convite e pela sua presença. Obrigado. Sérgio, antes da gente começar, vamos fazer uma singela prece de abertura, abrindo então os trabalhos dessa noite. Então, convido a todos para elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais do Lar Irmã Zarabatana, do Grupo Alta de Souza, pedindo a eles que nos acompanhem na jornada de hoje, que nos inspirem, possam trazer as divinas luzes de paz, de alegria, de saúde, que todos nós possamos ser iluminados para seguir a nossa jornada de trabalho no fim de semana que se aproxima. Tenhamos muita força e fé para enfrentar os desafios que se colocam à nossa frente. Que assim seja. Meus queridos, o tema de hoje é um tema que apareceu durante os nossos estudos do livro Violetas na Janela, que nós realizamos às quartas-feiras através de um grupo de WhatsApp, em que uma das participantes ela fez o seguinte comentário. Numa determinada ocasião, ela estava indo ao centro da cidade dela e uma mulher na porta de um banco pedia dinheiro, pedia esmola, né? Uma pessoa que parecia bastante nova, bastante saudável, e ela ficou muito chateada de não ter feito a caridade ali do dinheiro naquele momento, não sabia se ajudava, se era injusto não ajudar, se devia ajudar, se o fato dela não ter ajudado significava que ela não tinha misericórdia, não tinha compaixão, de que maneira esse ato, né, que ela não cometeu, na verdade, dificultaria a sua evolução espiritual. Então, nós trouxemos essa pergunta hoje, no formato aí de uma palestra do nosso amigo Sérgio Daemon, que vai reflexionar um pouco sobre a questão da caridade nesse aspecto prático, né? No cotidiano da nossa vida, né? Como a gente pode, como a gente deve, e o que a gente pode pensar sobre o ato da caridade. Sérgio, fique à vontade para apresentar a sua exposição. Obrigado. Meus queridos amigos, é uma grande alegria, né? Depois de mais de 2 anos, nós nos reencontrarmos, né? Isso é muito bom, tá? A gente poder estar junto. Melhor ainda será o dia que pudermos estar presencialmente nos abraçando, né? Mas já estamos chegando lá. E, embora esse tempo todo que nós ficamos longe, né, um do outro, nós podemos dizer que, e muitas vezes as pessoas até pensam que eu estou meio pancado da cabeça, que eu digo que a melhor coisa que podia acontecer para nós foi a pandemia, tá? Principalmente para nós espíritas, tá? Foi a pandemia. Por quê? Porque ela nos deu a oportunidade de nós estudarmos, nos deu a oportunidade de nós aprendermos, nos deu a oportunidade de ver na prática aquilo que a nossa teoria da doutrina nos ensina. Uma grande dádiva para nós da pandemia, no meu entender, foi a família. Ora, quanta gente descobriu que descobriu que tinha filho, né? A gente brinca desse jeito, mas é uma verdade, porque você sai seus filhos dormindo, você chega seus filhos dormindo. Então, você não tinha aquela ligação, aquela intimidade, você não exercia, né, a paternidade, a maternidade ali junto,
né, daquelas crianças. E a pandemia, o que que faz? Coloca todo mundo dentro de casa. E nós sabemos que família é a maior invenção de Deus. Para quê? Para que o homem aprenda a amar. Porque ali nós reunimos afetos e desafetos. Então, a gente vem todo mundo junto, vamos trocando de lugar, um ou outro ali, mas para conseguirmos essa evolução. Só para a gente ter uma ideia, no livro, existe uma trilogia de Ivone Pereira, né, que é Os Cavaleiros de Lumière, Nas Voragens do Pecado, e agora esqueci o Drama da Bretanha. Tá? No último desses livros, o grupo que vem nos outros dois livros, né, é um núcleo familiar muito grande e de amizade muito grande, eles vão trocando de lugar, mas os dramas continuam. No último livro, ela dedica, se não me engano, 2 capítulos à reencarnação desse mesmo grupo. Só para nós termos uma ideia, um grupo de 20 e poucas pessoas reúne para mais de 100 espíritos que vão ali discutir, traçar, ver qual é o melhor lugar, qual é a melhor coisa, para o quê? Para que aquele grupo continue evoluindo. E assim é a nossa família. Todos nós discutimos lá na espiritualidade a nossa família, quem nós receberíamos, como ia ser feito. Então, nós vemos que a pandemia fez isso, botou todo mundo junto, porque a família estava sumindo, a família estava se degradando, né? Ninguém mais sabia quem era quem. Outra coisa também, até determinadas particularidades curiosas, né? Por exemplo, né? Muitos de nós, os homens, né? Eu não, porque eu já estou aposentado, mas aqueles que estavam trabalhando foram descobrir que a casa dele tem vida durante o dia, né? Porque ele saía de manhã, só chegava de noite. O que acontecia dentro da casa dele durante o dia? Né? Limpeza, passar roupa, lavar roupa, fazer comida, cuidar dos filhos, levar para a escola. Ele não sabia nada disso, né? Teve que aprender. Então, por isso, a família é muito importante, porque ela é a base da sociedade. Então, essa família tem que progredir para que a sociedade também progrida. Lógico, como eu falei, afetos e desafetos, né? Muitos desafetos não conseguiram essa convivência harmoniosa. Então, nós estamos vivendo o quê? A violência, o infanticídio, né, o feminicídio. Olha quanta coisa violenta acontecendo dentro de casa. São espíritos que perderam uma oportunidade reencarnatória, faliram novamente nisso tudo aí. Então, vejam como a doutrina vai deixando a gente aprender, né? Quer dizer, a pandemia foi nos ensinando. Uma outra coisa também, né, que nós podemos, a própria pandemia. Vamos lá no Livro dos Espíritos, né? As grandes calamidades existem para quê? Para impulsionar o progresso da humanidade. Então, é uma leva de espíritos que sai para dar lugar a uma nova leva de espíritos mais adiantados que vão chegando aí e, com isso, acelera aí a nossa humanidade. Né? Por que nós estamos falando disso tudo? Nosso tema é a esmola. O que a esmola tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque hoje nós não podemos mais sair na rua. Basta você olhar para um lado, para o outro, tem sempre alguém pedindo algo a você. Sempre. Né? Antigamente, você tinha ali aquele mendigozinho tradicional do bairro, em outro lugar tinha outro e tal, um ou outro. Agora, não. É uma avalanche de gente pedindo no meio da rua, tá? Que você fica apavorado. E com toda razão, a dúvida da nossa companheira aí é uma verdade. Se eu dou, vou dar para um, não dou para os outros? Vou dar para todo mundo daqui a pouco, dentro daquele dito popular, né? Quem muito dá, pedir vem. Né? Então, quer dizer, se você sair dando para todo mundo, daqui a pouco você vai estar pedindo também. Tá? Então, como distinguir uma coisa da outra? Quem é realmente que necessita? Quem não necessita? Né? Quem está ali? Porque
se tornou quase que uma indústria pedir esmola no meio da rua. Tem de tudo. Outro dia me parou um rapaz de trem numa bicicleta para me pedir dinheiro. E estava muito bem vestido. Então, para quê? É o vício, né, da droga, essa coisa toda. Tem gente que pede dinheiro para pagar a passagem dele, para ele economizar o dinheiro da passagem. Então, quer viver às custas dos outros. Então, quantas situações diferentes nós vamos encontrar para isso, né? Pesquisando isso tudo, nós vamos ver que lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos, tá, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma resposta dada por São Vicente de Paula, tá, a respeito exatamente desse assunto. Então, a pergunta 888, ela diz assim: o que se deve pensar da esmola? É a pergunta que Kardec faz para ele. E aí, olha como é que o São Vicente de Paulo ele inicia a resposta dele. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. E tudo isso que nós vemos aí é uma verdade. Quantos se condenam a pedir esmola pura e simplesmente para viver às custas dos outros, no comodismo? Quantos se condenam a pedir esmola em função dos seus desregramentos no passado? Em outras existências, tiveram meio de subsistência, tiveram, às vezes, posses e tudo, e degradaram, não souberam usar, usaram mal. Então, se condenam a pedir esmola para dar valor àquilo que tinham e jogaram fora. Porque, muitas das vezes, é necessário você perder uma coisa para poder dar valor a ela. Então, se degradam desse jeito, né, indo para lá. Quantos se degradam física e moralmente, tá, pedindo esmola para sustentar o vício? E o que é o vício? O vício é mais uma fraqueza do espírito, porque o vício traduz, no dizer de Joana de Ângeles, muitas das vezes, ele traduz o quê? Fuga. Fuga é o espírito culpado do passado, é o espírito que errou muito no passado, tá? E quando pede uma nova oportunidade reencarnatória, ele, pura e simplesmente, ele tem medo. Ele não sabe o que vai passar, mas ele tem aquele pressentimento de que alguma coisa vai acontecer. É o medo de falir novamente, tudo isso de forma inconsciente, porque nós não temos lembrança do nosso passado, né? Então, o que ele faz? Acha no vício a porta de fuga. Por quê? Porque enquanto ele está ali debaixo do torpor daquele vício, o mundo para ele está ótimo, está light, ele não lembra de nada, ele não tem perturbações, ele não tem aqueles desequilíbrios todos. Quando o efeito passa, tudo aquilo vem ali depressivamente em cima dele. Tá? Então, fogem, como não tem meios de subsistência, o que fazem? Fogem para a esmola, para quê? Para poder sustentar esse vício. Então, nós vemos aí, você tem a esmola por necessidade, a esmola por indolência, a esmola por vício, e poderíamos ir daí em diante, né, vendo uma série de coisas. Existe até uma passagem muito curiosa, tá, e triste, né, a respeito exatamente que exemplifica bem isso daí, né? Nosso querido expositor de doutrina espírita, José Raul Teixeira, né, grande escritor de livros espíritas, ele tem a casa dele lá em Niterói. O Zé Raul, certa feita, ele estava em São Paulo, e, quando ele saiu para almoçar, ele passou numa avenida, e, nessa avenida, ele viu uma senhora revirando o lixo à procura de algo para comer. E ele ficou assim, impressionado com aquilo,
né? E pensou, vou fazer uma quentinha e vou levar para ela, né? Quando eu acabar de almoçar, eu levo e entrego àquela senhora. E aí o que acontece? Aparece para ele o mentor dele, que é o Espírito Camilo. E o Espírito Camilo diz para ele o seguinte, olha só que coisa interessante, vai dizer para ele assim, não adianta você levar uma quentinha para ela. Ela vai recusar. Mas como ela vai recusar? Vai. Porque o passado dela em relação à comida, principalmente, é tão tenebroso que ela, ao olhar um prato de comida, ela só olha e só vê podridão. É um meio que o espírito, de forma inconsciente, está se autocastigando. Mas como isso pode acontecer? Ele pode. Por quê? Porque é o passado. Ela usou, deteriorou, estragou, tá? Vilipendiou alimentos. Então, hoje, o espírito se condena a passar por tudo isso, né? A esmola, o revirar o lixo atrás do que se manter, tá? Numa forma de autopunição. E aí, então, ele faz uma revelação impressionante, quando ele diz, o espírito, né? Diz para ele assim, ó, esta mulher é a reencarnação de um político que fez exatamente isso, levou muitos a passarem fome, com desvio de verbas, isso e aquilo. E aí ainda disse mais a ele, tá? Se você prestar atenção, tá? Ela, por uma afinidade, ela não sai desta rua, porque esta rua é exatamente com o nome dele, em outra encarnação. Então vejam como é que é complexa essa coisa toda, né? de você. O que você vai fazer? 2 molas, não 2 molas? Então, fica difícil, né? Mas vamos lá. São Vicente de Paulo, então, ele nos diz, uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, ele aqui já dá um norte para nós, né? Mostrando o quanto nós devemos fazer para que essa situação não ocorra, né? Para que essas situações não ocorram. Prover os meios de subsistência, prover emprego, tá? Fazer é aonde nós devemos mais trabalhar, né? Mas Kardec ficou preocupado com essa resposta dele e perguntou, dar-se-á, então, que reproveis a esmola? Tá? Ou seja, para o São Vicente, né? E aí o São Vicente diz, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade de acordo com Jesus. Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. Ora, veja, resposta maravilhosa. Por quê? Né? Porque você tem que ir ao encontro antes que ele estenda a mão. Ou seja, vamos lá, olha quantas campanhas de fraternidade, de solidariedade que nós podemos participar, né? Em quantas nós nos engajamos? Quantas vezes nós já promovemos entre os nossos amigos, pô, você não quer comprar um cobertor? Não quer me dar 2 quilos de feijão para botar ali e tudo mais? Quer dizer, isso é ir ao encontro exatamente desses necessitados. Porque você, muitas das vezes, fazendo isso, você está dando a ele uma chance até de sobrevivência. Você está dando a ele, tá, uma chance de parar para pensar, porque não são todos. Uma certa feita, eu fui convidado para fazer um estudo num centro lá na Pavuna. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, era um estudo diferente. Tá?
fui pego até de surpresa mesmo, na hora, mas não tinha problema. O que era? Era um dia de semana em que eles recepcionam população de rua. Então, eles dão banho, roupa, faz cabelo, barba, faz tudo que tem direito de fazer, dão alimentação e levam eles para o salão para participarem de uma reunião de evangelho. Né? Tem que falar do evangelho com eles. Mas, naquele dia, eles resolveram fazer uma coisa diferente. Pegaram toda aquela população, mas eram 20 e poucas pessoas, formaram um grande círculo dentro do salão, e, no meio deles, intercalado, existiam 2 ou 3 trabalhadores da casa. O resto, todos eles eram da população de rua. E competia a mim o quê? Provocar cada um deles a dar os seus testemunhos, a falar da sua própria vida. E foi uma situação interessante. Né? A gente vê que a grande maioria vivia na rua, estava desempregado, foi parar na rua, porque não tinha meios de voltar para casa e tudo mais. E tudo isso que a gente já está mais ou menos sabido. Né? Só teve um que me surpreendeu. Aquele realmente me surpreendeu pela declaração dele. Ele virou e disse assim: eu sei que eu estou na rua porque eu mereço isso. Eu levei um susto quando ele falou. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse, não sei. Eu sei que eu mereço estar nesse jeito. Então, eu procuro viver aqui da melhor maneira possível, até que um dia eu consiga sair disso tudo. Aproveito, inclusive, para, na medida do que eu posso, olha que coisa bonita, ajudar aos outros que estão na rua junto comigo. Olha que espírito, né? Quer dizer, ele tinha a intuição de que ele está ali, o quê? Resgatando alguma coisa, né? Mas não sabia o que era. Não entendia, né? Porque não conhece doutrina, inclusive, né? Mas não perdeu o espírito de solidariedade. E aí, quando a gente fala na esmola, chega a isso. Tá? Porque você na realidade, é aquilo que eu falei, não dá para sair dando esmola para todo mundo. Tá? Você pode dar para um, pode dar para outro, mas você pode dar um sorriso para todos eles, você pode cumprimentar, né? Você pode fazer uma série de coisas. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos uma companheira aqui no Rio de Janeiro, chamada Érica Marinho. Ela hoje mudou naquela época para São Lourenço e me parece que ainda continua por lá. E a casa espírita que ela trabalhava recebeu uma orientação da espiritualidade para fazer culto do Evangelho debaixo da ponte, que era onde moravam vários desses de rua. Né? Então, ela, toda semana, ia lá, levava alguma coisa em termos de mantimento, isso e aquilo, e reunia todos eles e fazia um culto do Evangelho. Certa feita, ela estava lá, fazendo isso, tinha distribuído agasalhos, estava uma época de frio, né? Quando chega um rapazinho comandando um grupo, ele era o líder daquele grupo, e ele comandando aquele grupo. Né? Aí aquele grupo chegou, aí virou, tia, eu também quero um agasalho, isso e aquilo, não sei o quê, para mim, para os meus colegas. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha mais agasalho, não tinha mais nada ali. Como é que ela ia fazer aquilo dali? Né? Então, ela levantou lá pensamento a Deus, né? E veio a inspiração. Ela virou-se para ele, olha só, a esmola que ela vai dar para ele, tá? E o que vai acontecer depois. Ela virou-se para ele e disse assim, olha aqui, meu querido, eu hoje não tenho nada, tá? Mas eu tenho uma coisa que eu posso dar a você, um abraço. Né? E pegou o garoto, tá?
o adolescente, né? E abraçou. E ela disse que, quando ela abraçou ele começou a se aninhar todo dentro dela. Ele foi se encolhendo, encolhendo, ficando ali dentro daquele abraço, e o bando dele, podemos dizer assim, todos sentaram no maior silêncio, olhando aquela cena. E aí, então, para surpresa dela, né, o garoto, olha só, o garoto vai e pede a ela para fazer uma oração por ele. E ela vai e faz. Né? Faz aquela oração e terminou aquilo, ele foi, levantou em silêncio, saiu, foi embora. Uma semana depois, ela soube que ele tinha sido morto. Olha o trabalho de preparação para o retorno dele ao mundo espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, estava lá nos erros dele, talvez partir de forma violenta, né, de volta para a espiritualidade. Mas olha a esmola que ela deu. Olha o quanto ela não abalou todo aquele grupo dele ali naquele momento. Quantos não refletiram? Quantos não mudaram seus pensamentos? Né? Quantos não mudaram as suas atitudes? Outros, talvez, ainda influenciados pelo passado delituoso, podem ter continuado. Mas, de alguma forma, ela plantou uma semente. Então, a esmola fica, vamos dizer assim, a critério de cada um. Né? Você dar aqui, dar ali. Porque nós, antes de mais nada, nós temos que ver uma coisa, quando nós vamos dar a esmola. Não julgueis para não ser julgados. Quem é aquele que está pedindo? Está pedindo sinceramente? Não está? Tá? Então, você pode adotar algum critério e dar a sua esmola. Como você também pode adotar o critério de não dar esmola nenhuma. O que você não pode é deixar de fazer a caridade, deixar de fazer a beneficência, deixar de ajudar ao seu semelhante. Participe de uma ONG, participe de trabalhos sociais, ajude, às vezes, o trabalhinho simples, mais humilde de todos, é talvez um dos mais gratificantes. Lá no Alta de Souza, durante muitos, agora com a pandemia nós tivemos que interromper, mas nós temos um trabalho de assistência social com gestantes carentes, e elas levam os seus filhos para lá e para serem evangelizados, e elas também são evangelizadas. Uma vez por mês recebem uma bolsa de mantimentos, quando vão ter o neném, recebem um enxoval completo, durante o primeiro ano do bebê, recebe tudo que é necessário, inclusive até de ajuda. Exigimos, né, carteirinha de vacinação, certidão de nascimento, essas coisas todas, para se tornar um verdadeiro cidadão. Né? E aí, o que nós fazemos? Toda semana, eles recebem um lanche antes de sair. Normalmente, um suco e um sanduíche. Né? E nós tínhamos lá uma senhora, já desencarnou, mas o trabalho dela continua, tá? Mãe de embaixador, tá? Foi diretora de escola, isso e aquilo, uma certa posição social e tudo, ninguém tirava da mão dela fazer sanduíche. Era a coisa que ela mais gostava. Então, todo mundo disputava os sanduíches, porque o amor que ela colocava naqueles sanduíches era tanto que até os trabalhadores da casa queriam comer sanduíche também. Né? Todo mundo queria ir para o sanduíche exatamente por causa disso, né? Porque era o carinho dela, o amor. Olha só, o trabalho mais simples, ela ficava enfiada lá dentro da cozinha, cortando pão, botando manteiga, botando recheio, embrulhando bonitinho e tudo. Olha só, isso é caridade, isso é dar a quem não tem, porque aquelas crianças, muitas das vezes, era aquele dia do lanche delas, não tinha outro lanche durante a semana na família. Né? Então, o que nós queremos mostrar é isso, tá? Que, ao invés de você dar para se livrar daquele pedinte, tá? Você não gosta, não se sente bem fazendo isso, não faça, mas se matricule num trabalho no bem. Tá? Porque a esmola você pode dar de todas as maneiras.
Quer ver? Nós já estamos terminando aqui. Uma esmola maravilhosa que nós podemos dar hoje, tá? Sem gastar nada. Chama-se WhatsApp. Chama-se WhatsApp. Quantas vezes você pode colocar no WhatsApp ali a esmola de um trechinho evangélico e mandar para os outros? Tá? Certa feita, eram 7h da manhã, e eu não costumo fazer isso. Tá? Eu abri o meu celular, comecei a olhar, tinha uma mensagem de Emmanuel muito bonita, assim, de edificante, levantar a vida da gente, né? E eu peguei e comecei a mandar. E mandei para um colega meu de trabalho, que ele tinha passado por uma dificuldade grande, que foi uma cirurgia de intestino e tudo mais, né? E mandei para ele. E ele é católico fervoroso, né? Mas eu mandei assim mesmo. Quando foi 10 minutos depois, entra uma mensagem dele. Sérgio, aconteça o que acontecer, essa sua mensagem já salvou o meu dia. Eu estou aqui no consultório do meu médico para saber o resultado da biópsia do tumor que eu tirei. Ele disse, não importa o resultado, você salvou a minha vida. Olha só, tá? Uma coisa simples que você manda. Tá? Depois, graças tudo bem, veio a resposta de que tinha sido negativo, né? A biópsia dele lá. Então, são essas coisas que nós podemos fazer. Olha o quanto você beneficia os outros. Tá? As pessoas pensam em esmola, em dar dinheiro. Não. Esmola é dar de você alguma coisa em prol do seu semelhante necessitado. Não necessariamente um mendigo ou um esmoler no meio da rua. Você pode, para quantas pessoas você pode dar uma palavra amiga, né, para aquele que está depressivo? Né? Quantas vezes você pode dar exatamente o sorriso, o abraço? Faça ligações de vídeo, tá, para o seu semelhante, tá, para que ele veja você, para que vocês possam confraternizar. Isso é beneficência, isso é ajudar o nosso semelhante. Então, quer dizer, a critério de cada um. A esmola, você pode fazer uso dela a hora que você achar que deve fazer. Tá? Mas o que você não pode é deixar de trabalhar no bem. Isso é que é o mais importante de tudo. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe. Amém, Sérgio. Maravilhoso a sua reflexão. Eu acho que a mensagem principal é exatamente essa, né? Que a gente possa transformar o caráter financeiro da esmola, né, para o verdadeiro caráter da caridade, que é isso, dar atenção, dar o seu tempo, né, se doar para aquela pessoa. Não é dar necessariamente alguma coisa, mas se doar para ela, né, nas pequenas coisas da nossa vida, de tantos casos que você contou, né? A nossa disponibilidade de estar ali para dar uma palavra, para dar uma atenção, às vezes é só dar um ouvido, era só aquilo que ela precisava, colocar para fora, desabafar, né? E estar disponível para prestar a caridade. E muitas vezes, como você começou a palestra dizendo, a gente fez isso de maneira espontânea durante a pandemia, quando não mais podíamos nos relacionar, e utilizamos, então, a tecnologia, né, através da videochamada, do WhatsApp, etc., para, de alguma maneira, poder trocar e ser fraterno com essas pessoas que, infelizmente, tiveram que se isolar. Para algumas foi uma situação um pouco pior, para outras nem tanto, né? Mas esse isolar também, ele trouxe aquela possibilidade que você comentou, de nós olharmos não só para dentro de nós, nos conhecermos melhor, entender as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas capacidades, né? Inclusive a capacidade de contornar aquele momento difícil do isolamento, mas também olhar para aqueles que estavam, ao mesmo tempo, tão próximos, mas tão longe, que eram os nossos familiares, que tivemos, então, a oportunidade de fazer esse mergulho, de conhecer ainda mais os nossos filhos, as nossas esposas, maridos,
paz, etc. e etc. Meu caro, quero te agradecer demais por você ter doado agora o seu tempo, né? Ter dado a sua esmola aqui para o Lar Irmã Nada. Zarabatana. Que só existe uma frase em O Livro dos Espíritos, lá aqui na parte terceira mesmo, na Lei de Caridade, em que os Espíritos dizem assim: não há quem não possa fazer o bem. Somente aquele que se encontra cego pelo egoísmo não consegue fazê-lo. E não há um só dia da nossa existência em que nós não tenhamos a oportunidade de fazer o bem. Então, veja, fazer o bem. Não importa como, né? Nós devemos sempre fazer esse bem. Então, quer dizer, a receita está aí para Mãos todos à nós. obra, né? Aham. Muito obrigado. Eu que te Desejo, agradeço então, muito. uma boa noite a todos aqueles que nos acompanharam nessa palestra de hoje e esperamos contar contigo numa próxima oportunidade, Com agradecendo certeza. também a espiritualidade do Grupo Alta de Souza, do Lar Irmã Zarabatana, por também ter permitido mais uma vez esse encontro. Viu? Uma boa noite a todos. Boa noite.